Oi pessoal, hoje vai começar o nosso segundo episódio da nossa jornada de amamentação com a Adriele Alia. A gente vai conversar bastante sobre os mitos e verdades da amamentação. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro episódio, para tudo, volta ali na página para você assistir, porque é muito importante que você veja tudo cronologicamente. Então, assiste o primeiro, depois vem aqui, assiste esse segundo episódio. E ao todo a nossa jornada serão de 3 episódios gravados e o último ao vivo, um bate-papo ao vivo com a Adriele, pra gente falar bastante sobre a amamentação. Bom, e hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdades, né, Adriele? Tem muita coisa que a gente vê ali na internet, enfim, que falam pras mamães, né, que é mito, tem coisa antiga. Também que é verdade. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Coisa que eu queria te perguntar, que essa dúvida sempre aparece, que elas sempre têm dúvida sobre isso e acaba deixando as lactantes muito inseguras, é sobre o leite, se o leite é fraco, não é fraco, existe leite fraco, não existe, o que é isso? Gente, a questão do leite fraco é mito, com certeza, não existe leite fraco. As pessoas acabam comentando isso sobre o leite fraco, primeiro que isso é antigo, a gente escuta esse termo há muito tempo já, mas são 2 situações que as pessoas acabam por concluir isso por conta própria. A primeira delas é quando o bebê não ganha peso, né? Uma mãe que amamenta, o bebê mama várias vezes por dia, até às vezes fica pendurado no peito, como elas costumam falar, e aí leva no pediatra, ele não tá ganhando o peso que era esperado, e aí conclui-se que o leite é fraco. Não é isso, é que muitas vezes o que acontece é que a gente está fracionando as mamadas, a gente está evitando a livre demanda, que é o ideal para bebê, porque a gente não tem como saber se um bebê ele realmente está com fome ou se ele não está, mas ele acabou de mamar e já pediu peito de novo. Não é possível que seja fome, às vezes é. O estômago do neném é muito pequenininho, assim como ele enche rápido, ele esvazia rápido de novo, e não necessariamente é uma questão sempre nutricional, mas o que a gente está conversando aqui agora é, né, a questão do leite fraco. Então assim, uma das questões que as mulheres associam é, então, quando o bebê não ganha peso, ele tá mamando, mas ele não ganha peso, só que nesse caso não é porque o leite é fraco e não tá sustentando o bebê. Alguma coisa está acontecendo errado. Pode ser na pega do bebê, pode ser nesse lance que eu falei de intervalo e duração das mamadas, pode ser o tipo de leite que o neném está recebendo. A gente sabe que o leite ele tem fases diferentes ao longo da mamada, né? E aquele que dá peso pro bebê mesmo, ele vem mais no finalzinho da mamada. Então, se é um bebê que mama só um pouquinho e dorme, talvez ele não esteja chegando nesse leite. E pode ser realmente uma produção que está diminuída, né, de leite materno. Mas não é que o leite é fraco, são todos esses outros fatores. E uma outra associação que as pessoas fazem muito com relação a isso do leite materno é aquele lance de que o bebê não dorme. A gente tem aquela mania de querer o bebê ideal, né? Que é aquele que dorme a noite toda, que quase não chora, que fica ali bonitinho. E aí a gente associa um bebê que tá chorando mais, tá mais agitado ou que tá dormindo menos com fome. A gente acha que ele tá passando fome. A gente pensa, pô, mas não é possível, eu tô amamentando, esse neném não dorme, tá pedindo peito de novo, só pode ser fraco o meu leite. Não é isso, os bebês eles têm uma necessidade de contato com a mãe, que nem sempre vai ser nutritiva mesmo, às vezes é só essa questão de vínculo, de afeto, né, de conforto que ele consegue com a mãe dele, essa troca mesmo que os bebês têm que ter com a mãe. E aí isso acaba se confirmando quando vem aquela questão dos palpites e a mãe, por conta própria, ela oferece algum outro tipo de leite pro nenê e aí o nenê dorme a noite toda. Aí ela fala, tá vendo? Esse era o problema. Agora que eu dei outro leite, ele dormiu, então era fome. Não é isso, é que qualquer outro leite é uma outra composição que o bebê tem que dar conta de digerir. E ele vai ter uma dificuldade maior, então ele vai levar mais tempo, ele vai ficar mais apagado mesmo, né? Então, geralmente, quando falam sobre o leite fraco, é pensando nessas 2 coisas. Aquele bebê que não tá ganhando peso ou aquele nenê que não dorme direito ou que chora muito, sendo que nenhuma dessas condições é relacionada diretamente a isso, pode sempre ser relacionada a isso. E não existe o leite fraco, existe só a logística das coisas que tem que ser modificada, o entendimento delas, né, na verdade. Bom, vamos pro próximo aqui. Quanto mais o bebê mama, maior a produção de leite? Verdade, isso é uma verdade absoluta. Quanto mais o neném mamar, mais o corpo vai entender que ele tem que produzir, né? O que dá o start na produção de leite, toda aquela troca hormonal que acontece no corpo para poder produzir e liberar o leite, está relacionado diretamente com a sucção do bebê.
Alguns bebês não podem mamar direto no peito e a gente acaba estimulando tirar esse leite de outra forma, na mão ou na bombinha, mas mesmo assim não é a mesma coisa do neném mamar direto no peito. Então a gente tem uma produção muito aumentada quando o neném mama, o corpo ele entende a produção que ele tem que ofertar para o bebê de acordo com a demanda que ele tem, né? Então quanto mais o bebê mamar, mais vai produzir, verdade absoluta isso, com certeza. É possível amamentar independente do tipo de mamilo? Sim, é possível, todos os mamilos são possíveis de amamentar, porém a gente tem alguns que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então é uma verdade, né? É possível amamentar com todos. Tem até um exemplo aqui para mostrar. Pode ir pegando todos que eu vou mostrar aqui para as mulheres, para todos que estão nos assistindo. Esse seria o exemplo de um mamilo plano, então ele é um mamilo que ele não é totalmente para fora como esse daqui, por exemplo, que seria um mamilo normal, né, o mais comum. É possível amamentar com ele, mas a gente pode ter um pouco mais de dificuldade e precisar de ajuda. E a gente tem a situação também do mamilo invertido, né, que é aquele que ele fica para dentro mesmo e nem com estímulo ele sai para fora. Então, no mamilo invertido, a gente vai precisar de mais ajuda ainda. Então, posicionamento correto, várias coisas que a gente precisa trabalhar na hora que o bebê é colocado no peito para conseguir garantir uma pega adequada, mesmo com esse tipo de mamilo. Tá? Mas é uma verdade, todos são possíveis de amamentar, desde que ajuda e informação adequada nos casos mais difíceis. Pô, foram só alguns exemplos pequenos, né? Temos mais tipos. E Dri, outra dúvida também que aparece, não sei se é um mito ou uma verdade, é que eu vejo muita gente falando canjica, cerveja preta, isso aumenta a produção de leite, não aumenta? Olha, isso se enquadra nos dois, viu? Meio mito, meio verdade. Porque assim, ó, não é exatamente o componente dessas coisas que faria aumentar a produção. O fato é que é mais ou menos um efeito placebo, sabe? Tanto a canjica, tá tudo na cabeça. Tanto a canjica quanto a cerveja preta, elas não têm nenhuma substância ali que de fato aumente a produção de leite. Claro que, por exemplo, a canjica é um alimento bem calórico, bem energético, então pode ser que por isso ele realmente ajude, mas ele não tem uma indicação, né, de ser consumido porque vai ajudar. E aí vai ter várias pessoas lá em casa assistindo a gente agora que vão falar: ah, mas no meu ajudou, eu tomava, né, eu comia, minha mãe até falou para eu comer que isso ajudava e realmente minha produção aumentou. Pode ser que aumente mesmo, e aí é nessa hora que eu te falo que ele entra no quesito verdade, porque ele vai ajudar com esse efeito placebo. Quando a gente acredita que alguma coisa vai funcionar, né, vai melhorar, de fato ela tende a melhorar. E se é uma coisa que você gosta de comer, que você estava afim de comer ou que você está afim pensando no benefício, você vai ter ocitocina envolvido, né? Ocitocina é aquele hormônio do entusiasmo, do amor, da alegria. E a ocitocina é o hormônio responsável pela saída de leite do nosso peito. Então, não é o que mexe na produção, mas é o que vai ajudar a sair. Então, é possível que saia mais leite nesse momento, porque é uma situação que envolveu ocitocina e envolveu a confirmação daquilo que você achava que aconteceria, né? Então, é meio mito, meio verdade. Pela composição, é mito. Agora, pelo efeito placebo, pode até ser verdade. Bom, chupeta e mamadeira interferem no aleitamento? Verdade absoluta. Qualquer tipo de bico, que é chupeta, mamadeira, bico de silicone, todos esses bicos que são diferentes do mamilo, embora a gente tenha no mercado cada vez produtos que tentam se aproximar mais, né, da anatomia dos mamilos, não é a mesma coisa, até porque cada mulher tem uma anatomia diferente, então é difícil uma coisa que sirva para todos, mas o fato é que o bebê ele faz um certo movimento para conseguir mamar adequadamente e obter leite no peito. E aí quando a gente coloca ele em contato com outros bicos da mamadeira, da chupeta, ele vai fazer um novo movimento nesses bicos e aí tem uma tendência quando você colocar ele no peito de novo, ele repetir esse movimento que ele fez com os bicos artificiais, porque o movimento que ele faz nessas situações é mais fácil, né? Ele tem um trabalho maior para mamar no peito, para obter o leite. E aí quando ele está em contato com esses bicos, é uma facilidade que ele tem. Então se ele sabe que na mamadeira, por exemplo, ele recebe um leite sem fazer muito esforço, a tendência é você voltar ele pro peito e ele ficar parado esperando esse leite chegar, né? Eu já consegui de um jeito mais fácil que eu vou ter que fazer esforço aqui. Então, pode sim. Não é sempre que isso vai acontecer. A gente tem casos de sucesso de pessoas que mesclaram as coisas e conseguiram manter, mas na maioria dos casos vai atrapalhar sim. Vai ter essa confusão de bicos que a gente fala. E o uso da chupeta e da mamadeira é um dos principais fatores do desmame precoce. Ele atrapalha bem, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, quando ele está aprendendo a mamar ainda. É preciso lavar os mamilos antes de amamentar? Não, isso é mito, né? Não tem necessidade de você fazer isso.
Claro, se você está utilizando algum tipo de produto que não é compatível com a amamentação e na própria bula do medicamento, seja do produto que você estiver usando, estiver falando que o bebê não pode ter contato com aquilo, obviamente você vai ter que remover esse produto antes do bebê ser colocado em contato com o peito. Mas em situações normais que você não está utilizando nada e realmente não é recomendado passar nada no mamilo que não tem necessidade, não é legal você fazer essa limpeza, porque às vezes você tira essa proteção que já tem no mamilo, né? O próprio movimento de limpeza, o atrito daquela superfície que você vai estar usando ali, de gaze, de papel higiênico, de algodão, qualquer coisa, pode machucar o mamilo, que já é uma pele que já é sensível por natureza, estará mais sensível possivelmente por causa da amamentação, mas você acaba tirando mesmo a presença dessa lubrificação que o corpo faz e que facilita a mamada. Então o ideal é que você não faça isso, exceto em casos que você tenha excesso de medicamentos, de produtos que o bebê não possa ter contato mesmo, senão não tem necessidade. A amamentação, ela deve ser exclusiva até os 6 meses? Exclusiva sem chá, sem água? Sim, verdade absoluta. A recomendação do Ministério da Saúde é que a amamentação ela seja exclusiva até os 6 meses de vida e que o bebê não tenha contato com nenhum outro tipo de alimento além do leite materno. Então, como a Carla falou, não entra chá. Mas o chá de camomila não ia ajudar o meu bebê a acalmar? Possivelmente, mas quem vai ingerir é você, não o seu bebê. Você pode tomar o chá e, de repente, um pouco dessas propriedades vai passar pelo seu leite e vai facilitar alguma coisa no processo, mas não o bebê tomar direto. E aí sempre vem a pergunta, mas água? Água não faria mal, né? Se eu sei a procedência da água, qual que é o problema do meu bebê tomar água? Tá super calor hoje, tadinho, tá desidratado, né? Tá suando, tá transpirando. Uma parte muito grande da composição do leite é feita de água, então o bebê ele tem essa necessidade já compreendida pelo leite com relação à água, mas não é recomendado, na verdade, ofertar água para o nenê, porque a gente acaba ocupando o espaço de uma mamada. O estômago do nenê é muito pequenininho, e aí a gente pode ocupar o estômago dele com água, que é um líquido que não tem os mesmos nutrientes do leite materno, e com isso a gente perder nutrientes, tá? Então não é recomendado, não tem necessidade, o nenê não recebe nada. O leite já hidrata ele ali. Com certeza. Só uma questão importante, se é um bebê que ele toma fórmula, leite artificial, e ao mesmo tempo ele mama no peito, ele vai ter essa água no leite materno, ele vai receber isso. Agora, se ele é um bebê que ele só toma leite artificial, ele não mama no peito, esse é um bebê que precisaria tomar água. Então a gente está falando de amamentação exclusiva, só o leite materno, só o leite da mãe, tá? Bebê que mama só leite materno realmente não precisa de mais nada e nem é recomendado que ele receba. Outra dúvida, rachaduras e os mamilos doloridos. É inevitável? Sempre vai acontecer ou não necessariamente? Não, isso é mito também. Não é sempre que vai acontecer. Quanto mais informação e ajuda essa mulher tiver desde antes de amamentar, né, na prática, menos chance vai ter de acontecer. É fato que é comum e a gente tem visto isso com uma frequência muito grande, dá até para falar que mais de 50% das mulheres vai ter algum tipo de desconforto ou de machucado mesmo no início da amamentação, mas não são todas e não são todos esses casos que estão atrelados a uma dificuldade persistente de amamentar ou a desistência da amamentação, sabe? É tudo possível de resolução, mas é fato que acontece bastante. Não são todas, mas a maioria possivelmente vai ter algum tipo de desconforto em algum momento, mas principalmente nos primeiros dias, assim, até ajeitar direitinho a pega correta, o posicionamento do bebê, isso pode acontecer sim. E as fórmulas atuais, elas são iguais já ao leite materno, não são? Olha, as fórmulas atuais, elas são o mais próximo que a gente teve ao longo desses anos de se imitar o leite materno. Tanto que a gente tem fórmulas diferentes para idades diferentes, né? Tem fórmula para bebê prematuro, tem fórmula para bebê de até 6 meses, para depois de 6 meses. Então, cada uma vai se adequar ao tempo que o seu bebê está, exatamente porque os nutrientes são diferentes. A composição de cada uma varia de acordo com essa necessidade. Então, você já vê que a coisa modificou. Antes a gente tinha só uma opção, né, que ia servir para todo mundo. Então, isso já é um ponto positivo. Porém, gente, não tem como, não existe nada, né, nada no mercado, nada no mundo que se iguale ao leite materno. São alimentos que eles são mais próximos, inclusive são melhores do que oferecer leite animal para o bebê, né, leite de vaca e tudo,
mas é insubstituível, por causa daquela condição de que o leite materno ele é específico para o seu bebê, ele vai ser composto das necessidades que o seu bebê tiver naquele momento, então não tem como imitar isso, né? Não tem como saber. E como a gente sempre fala, o leite ele é uma substância viva, então o tempo todo ele se modifica de acordo com o período do dia, com as necessidades do bebê, com a idade gestacional que você tá, então tudo isso influencia, não tem como imitar, não tem. Bom, a gente já falou bastante dos mitos e verdades, né? Vamos falar agora um pouquinho dos principais erros que podem acontecer e acabar acarretando no desmame? Sim, são vários, né? Na verdade, tudo gira em torno da falta de apoio e de informação, mas assim, um dos erros mais comuns que a gente tem a primeira coisa é de querer dar uma rotina para um bebê recém-nascido, então querer que ele mame de 3 em 3 horas certinho, que ele durma a noite toda, né? Isso daí é muito difícil, não dá para programar um bebê e instituir rotina é possível, mas é demorado, não é uma coisa que você consegue do dia para a noite. Então, assim, a recomendação é a livre demanda. A livre demanda é o bebê pediu, a gente oferece o peito, sem determinar um intervalo igual sempre, né? Isso ao longo do tempo vai se adequando, ao longo dos dias o bebê vai por conta própria criando uma certa rotina, né? Uns hábitos alimentares aí, então você acaba conseguindo isso. Mas enquanto isso não for feito naturalmente pelo bebê, não é recomendado que a gente estipule as mamadas. Então o primeiro erro é esse, querer estipular isso, né? Rotina. Segundo erro muito comum do bebê que ele pega errado, a gente viu que ele tá pegando errado, o peito da mãe tá doendo, mas ela não corrige a pega, ela não procura ajuda e principalmente ela sentiu que tá pegando errado, mas ela deixa assim mesmo, porque o que ela pensa? Já foi super difícil posicionar o bebê, meu peito já tá doendo, ele só acalma quando ele tá com a boca no peito, então ele tava chorando até agora, eu não vou nem hesitar tirar ele daqui, senão ele vai chorar de novo e vai começar o processo de novo. Gente, a pega correta é o principal fator na amamentação prolongada e benéfica, né, positiva. Se o bebê tá mamando e tá doendo, tá desconfortável, você já tem um machucado, você percebeu que ele não fez a pega correta, não hesite em tirar o bebê e reposicionar de novo. Isso daí é um erro muito, muito, muito comum mesmo, assim. E o que mais? São muitos. Com relação aos acessórios, né? A gente acha que tudo que tem no mercado vai ajudar. Então, tem uma infinidade de acessórios de amamentação que a gente acha que tem que ter, que tem que fazer parte do enxoval e a gente vai usar todos eles. A gente tem que lembrar que na amamentação, muitas vezes, o menos é mais. Então, evitar esses produtos que são muito artificiais, que tem muitos produtos químicos em contato com a mucosa do peito, preferir as opções mais naturais, deixar o peito respirar ao invés de usar um monte de medicamento para tratar uma fissura, sabe? Usar absorvente o tempo todo, absorvente de peito o tempo todo para o leite não ficar vazando. Opta por uma fraldinha quando você estiver em casa, né? Por coisas mais naturais que agridam menos. Então não é tudo que tem no mercado que funciona, a gente não tem que ter tudo. Se informe primeiro para saber realmente o que ajuda e o que atrapalha. O que mais? Acho que é isso, acho que esses são os principais, Carla, que a gente encontra por aí, os principais erros que as mulheres acabam cometendo aí na amamentação. Bom, assunto não falta, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo episódio aqui da nossa série. E não percam o terceiro episódio, que a gente vai falar sobre a famosa pega correta, né, Dri? Sim! Então não percam o terceiro episódio e também, claro, não percam o quarto, que vai ser ao vivo, um bate-papo com a Adriele. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até o próximo! E, gente, deixem o comentário de vocês aqui embaixo pra gente conversar, interagir cada vez mais. Marquem também o @ das grávidas que você conhece, das mamães de recém-nascido, pra gente criar cada vez mais uma comunidade ainda maior. E também não deixem de, quando vocês estiverem assistindo as nossas aulas aqui, os nossos episódios da nossa jornada, de marcar @beabagrãodigente, de tirar print e também marcar a hashtag Jornada Beabá.